pagou pelos meus pecados, todos eles perdoados, sofreu por mim e por você. Que amor é este, inexplicável? Que amor é este, incomparável? Ele me amou e me livrou da cruz sangrenta. Ele me libertou, pagou pelos meus pecados, todos eles perdoados, sofreu por mim e por você. Que amor é este, inexplicável? Que amor é este, incomparável? Jesus, o nome dele é Jesus, me salvou. O nome dele é Jesus, coroa de espinhos, pregos nas mãos, meus pecados e os seus, todos no só coração. Pouco fazemos pelo nosso Jesus, grande preço pagou, sofreu por mim e por você. Que amor é este, inexplicável? Que amor é este, incomparável? Jesus, o nome dele é Jesus, me salvou. O nome dele é Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus, me salvou. O nome dele é Jesus. Graça e paz, meus irmãos, em Cristo Jesus. Que o nosso Deus nos conduza durante esse momento de culto. Celebramos o nosso Deus com toda a honra, com todo o louvor, com toda a nossa gratidão, dizendo para Ele que Ele é o Deus da nossa vida, o motivo do nosso culto, aquele que nos traz a razão de existir. Quero convidá-lo para que você fique de pé e abra sua Bíblia no texto do Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo 6. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 10. Leiamos. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Somos chamados na palavra de Deus para celebrarmos e participarmos dessa bem-aventurança, a bem-aventurança de participarmos da ceia do Senhor, olhando para a ceia do Cordeiro, participando da ceia do nosso Deus, porque Ele está conosco. Hino de número 4, culto à Trindade, Deus está no templo. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu, paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, adorando esse Deus que está conosco, esse Deus que nos consagra para adorá-lo, com o nosso irmão presbítero Otacílio. Por favor, meu irmão, faça a Deus essa oração de adoração. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, te adoramos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, ó Pai. Tu és o Deus verdadeiro, o Deus único. Por isso estamos aqui, Senhor, para prestar esse culto que somente a Ti devemos, ó Pai. Amém. Receba, Senhor Deus, nesta hora, a nossa adoração. Nós adoramos, Senhor Deus, porque Tu és o Deus Altíssimo,
por toda a face da terra. Queremos, Senhor Deus, nesta hora, colocar, Senhor Deus, as nossas vidas no teu altar, para que o Senhor possa falar, Senhor Deus, nesse instante ao nosso coração, nessa noite. Os nossos louvor e adoração seja somente a Ti, ó Pai, que possamos fazer tudo para exaltar o nome do Senhor, meu Deus. Ó Senhor, fala conosco, Senhor Deus, nesta noite, através da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, protege-nos e nos abençoe. Prepara-nos, Senhor Deus, também para participar da ceia do Senhor nesta noite. Que possamos estar, Senhor Deus, perdoadas as nossas falhas e assim, Senhor Deus, poder estarmos em plena comunhão com o Senhor, meu Deus. Aceita, Pai, a nossa oração, a nossa gratidão por tudo. Oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Quando chegamos diante do Deus, que é o motivo da nossa adoração, nós também somos chamados para vermos, olharmos, experimentarmos e anunciarmos a obra do seu Filho. 2 Coríntios, no seu 5º capítulo, a partir do versículo de número 18. O apóstolo Paulo nos convida a olhar a reconciliação do Senhor. Como é que Deus, estando nós longe da presença dEle, como é que a sua obra foi feita em nosso favor? 2 Coríntios, no seu 5º capítulo, a partir do versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O Deus que nos chama às bodas é o Deus que nos traz o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação que começa em nós mesmos, que começa segundo o íntimo de cada um, quando o Senhor nos toca e nos mostra as nossas transgressões, não imputando-as como deveria os nossos pecados, como nós somos assim, mas Ele então se faz carne, habita entre nós, aquele que não conheceu o pecado, se faz pecado em nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, que tenhamos esse espírito de graça, de reconhecimento, da reconciliação com o Senhor, e peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós. Peçamos ao Senhor que nos faça
corpo e alma, que nos faça realmente servos do Senhor. O texto bíblico nos chama a reconciliarmos com Deus, a nos arrependermos depois de reconciliados com Deus, ao ponto de não dar motivo de escândalo algum, para que esse ministério da reconciliação não seja censurado. É preciso que você e eu estejamos diante da presença do Senhor, mesmo fracos, mesmo pecadores, mas certos de que somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Abaixe a sua cabeça neste momento, feche os seus olhos, fale com Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. E logo após, quebraremos o silêncio cantando o hino Dedicação Pessoal 225. Eis-me, Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, serve inútil sem valor, mas pertence a meu Senhor, fraco em obra e no pensar, propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto em teu poder, grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor, teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e que o nosso coração, cheio dessa reconciliação com Deus, desse perdão com o Senhor, possamos nos dedicar a esse ministério. Vou pedir à nossa irmã Dona Amélia que faça a Deus essa oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Deus, estar aqui na tua casa, para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de louvor, de adoração. Deus, neste momento, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar nossos pecados, por nos purificar, para que possamos, ó Deus, estar aqui prestando um culto de adoração, com alegria, nos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o cuidado do Senhor, no meio dessa diversidade, dessa pandemia, ó Deus, que está trazendo, ó Pai, tanta tristeza, transtorno. Pai, nós te agradecemos, o Senhor tem cuidado de nós, Pai.
Não é porque nós merecemos, não, mas é porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Nós te oramos agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Certos de que o Senhor é aquele que nos perdoa de todos os pecados, nós podemos consagrar ainda mais as nossas vidas a Ele, exaltá-lo de todo o nosso coração. Nós faremos isso através do Ministério de Música e Louvor, com alguns cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Convido a igreja de colocar-se em pé. Vamos louvar, glorificar o nosso Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Que esse sentimento de gratidão possa estar realmente sempre presente nos nossos corações. Podemos essa noite participar da ceia, ao mesmo tempo declarar que nós confiamos nele e agradecer a ele por todo o amor que ele demonstrou a nós enviando o seu próprio Filho.
entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, porque podemos nessa noite declarar, Pai, que o teu amor foi tão grande por nós, Pai, que foi demonstrado através da vida do teu Filho, Pai, que morreu por nós, mas que a morte não pôde deter, Pai. O sangue foi derramado, Pai, derramado por nós, Pai. Nessa noite nosso coração se alegra, Pai, porque nós podemos participar, Pai, dessa ceia. Depois de tanto tempo, Senhor Deus, não podendo fazer isso, o Senhor nos deu esse privilégio essa noite, Pai. Ó Pai, como é bom, Senhor Deus, estar na Tua casa, Pai. Como é bom, Senhor Deus, podermos estarmos em comunhão com os irmãos e em comunhão contigo, Pai. Pai, que essa mesma alegria, Pai, possa também fazer-se presente, Pai, nos lares, Pai, daqueles que não podem estar aqui, Senhor Deus. Que essa mesma felicidade, Pai, possa ser transmitida através deles também, Pai. Que este amor, Pai, possa ser refletido através de nós, Senhor Deus. E que nós possamos, Pai, no meio da nossa sociedade, Pai, representar este amor. Se conosco nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus, Filipenses, no seu 2º capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses, do seu 2º capítulo. Eu vou convidar a igreja para que façamos essa leitura a uma só voz, a partir do versículo 1. Filipenses, no seu 2º capítulo, ou capítulo 2, a partir do versículo 1. Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado porque a palavra que vem, ó Deus, como revelação do Senhor aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, por isso pedimos que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, ó Deus, faça guarida nos nossos pensamentos, ó Deus, pela iluminação do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, neste momento,
ó Deus, estarmos cativos, totalmente envolvidos, ó Deus, no ensino da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Depois de 10 anos, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 51, depois de Cristo, de fundar aquela igreja ali em Filipos, de ser despertado por Deus para passar a Macedônia e ajudar, para ser usado por Deus no fundamento ou na fundação dessa igreja. Aproximadamente no ano de 61 depois de Cristo, na sua primeira prisão lá em Roma, Paulo então escreve essa carta, a carta aos crentes de Filipos. O pastor que já há 10 anos que tinha plantado aquela igreja, procura saber a respeito dos irmãos, escreve a sua carta. Alegria, alegria, alegria de Cristo. Era o marco do apóstolo para aquela igreja. A igreja que tinha várias características em demonstrar o seu grande amor para com o evangelho, em demonstrar o seu grande amor para a causa do evangelho, em abrir dos seus próprios corações, das suas posses, para poder auxiliar, se engajar e abençoar o povo de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, então, nessa carta, nos leva a uma visão da alegria cristã, fundamentada na unidade cristã. A comunidade de Jesus Cristo na cidade, na região de Filipos, era uma comunidade chamada a se engajar uns com os outros, lutando e firmados num só espírito, numa só alma, lutando sim, num só propósito, numa só fé, por causa do evangelho. A causa evangélica, a causa do evangelho era primordial para que os irmãos pudessem estar ainda mais motivados na vida cristã. E aqui especificamente no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que conhecia a igreja, precisava instruir a igreja a continuar na alegria da salvação, a desenvolver esta alegria da salvação, mas estar sempre com o seu foco, que era a alegria em Cristo Jesus. Esses irmãos precisavam ser relembrados, motivados na sua convicção maior. Qual era o seu exemplo? Qual era o seu parâmetro? Qual era o seu mestre a seguir? E Paulo vai trazer isso, de que a comunidade cristã, no seu exercício ministerial, na sua vida de comunhão com Deus e no seu chamado, na sua mensagem, deveriam demonstrar o que é que Deus tinha para fazer através de suas vidas. E o texto inicia. A expressão grega diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Então, a expressão do apóstolo Paulo não é de condicionar se existe, mas é tendo em vista que exista, tendo em vista que há exortação em Cristo, que há consolação de amor, se há
e tendo em vista a comunhão do Espírito, tendo em vista os entranhados afetos, tendo em vista a misericórdia de Deus exercida na sua vida, igreja de Filipos, completai a minha alegria. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando não só o pastor dessa igreja, o missionário que plantou esta igreja e que conhecia vários irmãos, queria que não só completasse a sua alegria, mas que aqueles irmãos vivessem de um modo tal que completasse a alegria de Cristo Jesus. A alegria de Cristo Jesus. Quando somos chamados como igreja para completarmos a alegria do ministério e em Cristo Jesus. O texto bíblico diz que penseis a mesma coisa. O texto bíblico diz que tenhais o mesmo amor. O texto bíblico diz que sejais unidos de alma. O texto bíblico diz que tenhais o mesmo sentimento. Quando somos chamados para completar a alegria do nosso ministério em Cristo Jesus, nós temos a unidade e a comunhão fraternal. Nós temos a unidade e a comunhão fraternal. A única comunidade, organização, instituição, organismo na face da terra que pode desenvolver este parâmetro é a igreja do Senhor. Porque somos chamados para isso. Somos chamados a sermos assim. Somos chamados a encorajarmos uns aos outros. Somos chamados a consolarmos em amor uns aos outros. Somos chamados a ter a comunhão, mas a comunhão do Espírito Santo uns com os outros. Somos chamados a termos esse relacionamento tal que a expressão usada aqui é entranhados afetos e misericórdia. A igreja completa o seu ministério, a alegria do seu ministério em Cristo Jesus, quando ela vive esse amor fraternal. O amor fraternal em Cristo Jesus. O amor fraternal que não nos leva a partidarismo. O amor fraternal que nos afasta da vanglória. O amor fraternal que nos traz a humildade cristã. Somos chamados a esse amor fraternal. Devemos demonstrar dia após dia este amor fraternal. E a nossa igreja presbiteriana, Filadélfia, é chamada a cada dia mais a este desafio. Complete a alegria ministerial do seu chamado, igreja, tendo e vivendo o amor fraternal. Viva, complete essa alegria em Cristo Jesus, para que possamos ser usados ainda mais pela presença de Cristo Jesus. O apóstolo, ele vai falar no versículo 3, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, justamente para que ele mostre o exemplo maior, quando a igreja vivencia isso. Porque o versículo 5, ele inicia dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus,
que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O mistério da igreja, para que complete a alegria ministerial do seu chamado, é ter esse amor fraternal, mas é basear o seu amor fraternal no exemplo de Cristo, na humilhação do seu Salvador, naquilo que ele mesmo, que sendo o próprio Deus, não julga com usurpação o ser igual e o ser chamado. Ele se esvazia. Ele assume a forma de servo. Ele se torna a semelhança de gente como a gente. Ele faz e é reconhecido como figura humana. Se somos chamados para completarmos a alegria ministerial do nosso chamado em Cristo Jesus, pelo amor fraternal, somos chamados também para olharmos e focarmos totalmente na pessoa de Cristo Jesus, que se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu te chamo. Qual é o máximo de exemplo que devemos ver na nossa vida cristã, parecidos com Jesus? É essa obediência, é essa humildade, e obediência e humildade tal, para não sermos servidos, mas para servirmos. Humildade e obediência tal, para aquele que seja digno de ser chamado seguidor e discípulo de Jesus Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. É necessário que possamos nos humilhar. É necessário que possamos olhar para esse Jesus e aplicarmos na nossa própria vida esse sentido maior de viver em Cristo Jesus, na vida de humildade e obediência, levando o sentido maior dessa morte de cruz, para que possamos assim completarmos a alegria do nosso chamado, Mas eu quero concluir pedindo para que você observe aí no versículo 9, porque a palavra de Deus diz que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a igreja cumpre o seu ministério através do seu amor fraternal, exercendo no seu dia a dia, se a igreja cumpre o seu ministério tendo o parâmetro maior, que é a humildade e a obediência do seu mestre, do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja tem que olhar para o propósito de Deus no futuro. A igreja tem que olhar para aquilo que Jesus Cristo recebeu, quando exaltado sobremaneira pelo próprio Deus, quando exaltado sobremaneira para que o nome e ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. O chamado da igreja e a alegria cristã em Cristo Jesus nos confirma o impulso de sermos usados por Deus para que toda língua, todo povo, toda raça, toda nação, para que através do nosso testemunho, anjos possam visualizar a nossa fé, homens possam ser impactados com a mensagem do Evangelho, homens e mulheres sejam alcançados por Deus através da igreja que tem o privilégio, que tem a alegria da ministração de Cristo Jesus, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somos impulsionados por Deus para levarmos a mensagem de Deus aos povos perdidos, acompanhando-os, andando com eles, evangelizando-os, falando da graça salvadora de Jesus, tendo e vivenciando esse amor fraternal, tendo e anunciando o Jesus Cristo que se deu por nós em humildade e obediência e cumprindo o nosso ministério. Quando a igreja visualiza isso, o desenvolvimento verdadeiro da salvação acontece. Quando a igreja visualiza isso, nós nos esvaziamos de nós mesmos e o objetivo maior em Cristo Jesus é alcançado na vida do seu povo. Meus irmãos, que essa morte de cruz seja o exemplo maior para que completemos a nossa alegria ministerial em Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, cultuando o Senhor com a igreja do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de celebrarmos, ó Deus, esse momento tão ímpar de comunhão, de consagração e de santificação na vida do teu povo. Ó Deus, que a cada instante possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor nos tem feito, sabendo, ó Deus, que os nossos desafios estão à frente e que a nossa vida, ó Deus, está nas mãos do Senhor. Como instrumento, ó Deus, para a obra do Senhor, sendo usados pelo Senhor. Ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Deus Espírito Santo seja convosco, seja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.